Toda cidade esconde segredos. Toda cidade, quando olhada de perto, é um grande antro de segredos, de alamedas escuras, portas fechadas. A gente, quando vê uma cidade em uma foto, Washington, por exemplo, nós vemos os marcos históricos, nós vemos os grandes acontecimentos, se falando de uma cidade que é a capital de um dos maiores, do maior país do mundo. Nós vemos muita coisa. Porém, nós nunca vemos a cidade. A cidade é guardada para quem caminha nas ruas, para quem chafurda nos becos, para quem conhece os mendigos, para quem abraça eles, para quem faz compras em pequenos estabelecimentos, para quem vai a pequenos acontecimentos e eventos da cidade. E o Washington, nessa madrugada de 9 de abril de 1993, uma sexta-feira, não tão separados geograficamente, mas de um lado nós temos um veterano do FBI sentado com marcas roxas no pescoço, estrangulado por uma criança, tapando a boca em horror enquanto via essa criança desabar da sustentação que o próprio braço dela fazia com que ela flutuasse. Do seu lado, uma companheira de trabalho segurando uma pesada frigideira de metal, na esperança talvez de se defender, ou talvez de que o metal tenha algum efeito sobre aquilo que ela não sabe o que é. A criança agora jaz no chão, em um estado de semicatatonia, com respiração pesada, muitos espasmos musculares sobre aquele corpo pequeno coberto de escrituras. Escrituras que até agora não foram reconhecidas. De dentro dele uma voz completamente à parte do seu corpo. Uma voz adulta, uma voz sábia, calma. E aparentemente bastante certa do que dizia. Do outro lado da cidade, entre espelhos explodindo, corpos carbonizados, cordões umbilicais enrolados em pescoços em mandalas místicas. De um lado, um homem raptado e completamente indefeso conversa com algo que talvez seja a coisa mais próxima de Deus que ele já tenha visto. Talvez seja a coisa mais próxima de Deus que qualquer pessoa tenha visto. E do outro, uma pessoa que negligenciou a própria vida em busca de respostas para perguntas que não tinha, acaba tendo elas jogadas na sua cara em forma de espelho quebrado, enfiado na sua pele. Os dois se encontram em um espaço que não é um espaço. Dentro de um armário, onde uma cavidade dá espaço para um túnel que não tem por que estar ali, porque ele dá para uma parede de fora da casa. Aquele lugar por onde uma pessoa pode se arrastar
não tem explicação física. E ainda assim, aquele homem, todo tatuado, jogado no chão, paralisado, entre trapos rasgados de um lençol que foi usado para prendê-lo e para raptá-lo, conversa com o homem que negligenciou a própria vida e que agora talvez tenha algumas respostas, ou talvez tenha só mais perguntas. A ligação é feita. Emily fala rapidamente com Martin ao telefone e não demora muito até que um carro pare na frente da casa. Um homem que vocês nunca viram se apresente como uma pessoa mandada por Emily e ajude Egan a ser colocado dentro do carro já com alguma sensação de que seus movimentos estão voltando. Aí. Esse homem é um homem negro, ligeiramente gordo, deve ter uns 50 anos de idade, vestido de forma comum, uma camisa polo, uma calça de sarja, um sapato puído, dentro de um carro simples, um Ford, já com 10 anos de uso, algumas partes do carro já raladas ou com aquela massa com massa de funilaria. Uma pessoa que você jamais imaginaria que poderia estar envolvida com qualquer tipo de agência mundial. Mas esse homem que, quando se apresenta de forma bastante profissional, rápido, sem muitas perguntas. Depois de colocar o Egan dentro do carro, o homem vira e fala: e pra onde vamos? Pra esse endereço aqui, eu mostro pra ele o endereço. Eu preciso conversar com a Emily antes. Olha só, lembra que a gente tem um trato? Dá pra manter dentro do trato? Não, com certeza, com certeza. Veja, conversar com uma pessoa não vai tomar nada. Nós temos que sair daqui o mais rápido possível. Vá em direção ao endereço, por gentileza. Muito bem. Você tem um celular que eu possa usar? É justamente isso que eu iria passar pra você assim que nós pararmos o carro. Eu não tenho como dirigir e manter o celular seguro. Aparentemente você não tem como manter o celular no ouvido. Tá aqui. Oh, Martin, você é muito gentil. Ele tira de dentro da jaqueta um celular daqueles grandes, né? Um tijolão. E entrega pro Martin e fala: o número está no speed dial. Tá bom. E entra no carro e rapidamente começa a dirigir ali as duas primeiras ruas. Ele corre até que bastante, de forma bastante hábil pelas ruas, mas logo depois ele diminui e meio que entra no fluxo. Ele falou o nome dele? Não. Eu olho pro Egan e eu falo: eu ainda não confio em você. Então qualquer coisa engraçadinha... Justo. Veja, confiança e controle estão diretamente ligados. Uhum. Entende? Quanto mais controle você tem sobre alguém, mais confiança a pessoa vai ter em você. Até porque numa situação como a minha, você tá dentro de um carro, nós estamos em movimento, se você me empurrar aqui desse carro, provavelmente a minha cabeça vai ser atropelada pelo primeiro veículo que passar. Então você não precisa confiar em mim, porque você tem o poder dessa situação. Entende, Martin? Eu juro que eu queria entender esses caras que trabalham pro governo. Eu meio que boto... Eu rio. Eu boto o speed dial e eu coloco no ouvido dele. Clark? Emily, eu preciso que você anote algumas coisas. Por favor, pegue um papel ou qualquer coisa assim. Pode falar. Você está bem? Sim, agora sim. Desculpe a demora. Eu olho assim meio pro lado e fico... porra, vou dizer o nome, né?
fui atrás de Anna Larson, ela me drogou, me raptou, me levou para um endereço tal, fala o endereço, né? Ok. Ela na companhia de outras 5 pessoas, um chamado Patrono, anote, por favor. Patrono, um homem tal, descrevo, né? Curador sapiente, assim, assado, falo que eles me desacordaram, que me deram drogas que eu não tinha ainda... Eu falei, drogas de desconhecimento, mas de nome, né, Mandrágora do Sul, e a Gosto de Anis. Eu vou explicar a história toda, só que no momento em que eu for explicar sobre o culto e coisa e tal, ali embaixo eu falo dos... Eu falo, esse tipo de droga me causou alucinações, eu via cadáveres se movendo, tipo, o Igan não tá crente que ele viu uma coisa lá muito sobrenatural, ele acha que foi uma bad trip muito louca e muito intensa, e que talvez pelo fato de ele estar limpo há tantos anos, aquilo se intensificou. Perfeito. E só que ele vai falar da descrição das pessoas, o nome delas, e vai falar: nosso alvo está com elas, ela está viva. Agora, onde ela foi parar, onde eles saíram, o que eles fizeram, eu não sei. Mas ela está viva e ela tá com esse grupo. Enquanto você fala, você ouve o barulho do lápis raspando em Eu papel. falo, desculpe a falta de descrição aqui, mas nesse momento eu não tenho movimento nenhum sobre qualquer músculo além da minha própria respiração e da minha fala. E você precisa de um hospital? Talvez. Eu tô indo me encontrar com algumas pessoas que são amigos do filho da curadora sapiente, que é a senhora que desenhou marcas em mim. Sim. E eu espero que eu consiga algum movimento. Igan, você tem discernimento suficiente para fazer o que você precisa fazer. Eu não posso lhe forçar, mas se você precisar ir para o hospital, Clark tem os contatos necessários para que isso seja feito de forma discreta. Esse homem que tá aí chama-se Clark e ele é um operativo meu aqui em Washington já há algum tempo. Ele está instruído para dar apoio a você para o que você precisar, desde que ele não seja exposto. Justo. Eu falo, Martin. Você acha que nós podemos... Esse Martin é o filho da curadora é o filho da senhora... sapiente. Isso, que é a senhora cuja casa eu me encontrei após esse incidente. Ele me ajudou. Igan, há um vazamento muito grande de informação aqui. Eu sei. Eu vou lidar com isso. Me mantenha informada. Ou informe Clark que ele me informa. Ele é um homem de confiança. Pode... eu falo, o endereço confiar. que nós estamos indo é tal. Está bem. Mantenha-me informada. Emily, o que você descobriu sobre aquilo que eu pedi pra você deixar na minha caixa? Você pode compartilhar? Sim, rapidamente, a morte de Rebecca Kenton inicialmente parece bastante simples, porém tem ares de queima de arquivo. A mulher bateu em altíssima velocidade em uma árvore perto de sua casa. Enfim, não é difícil descobrir que ela praticamente não dirigia, não teria por que estar em alta velocidade. Mas todo o dossiê está lá, as pessoas envolvidas, okay. está tudo lá. Obviamente esse caso foi abafado. Eles tinham alguns cadáveres e nosso alvo chamavam desses cadáveres de mãe. Igan, você precisa de... Eu tenho que saber o que está acontecendo, Igan, que se você tem cadáveres, eu preciso que eles sejam retirados
enviados pra legistas. Eu preciso que Eles isso seja- estão... Busque... Isso vai soar... Eu não sei onde eles me levaram pra fazer aquele monte de coisa. Eu sei que eu acordei em um armário naquela casa, no quarto, explico ali, né, tal, e tinha um túnel e eu não tô na minha melhor consciência nesse momento, mas eu sugiro que seja breve. E aí eu descrevo mais ou menos o lugar, né, eu falo, tinham 9 cadáveres. Eram 9, né? Cadáveres, né? Eram 9 cadáveres, sim. Mas, de novo, há uma possibilidade que isso tudo... Muito disso foi agravado por seja lá o que for que elas E que o me que deram. eu faço, Igor? Eu mando um time pra lá? Ou eu espero você me posicionar? Talvez não... Talvez 1 ou 2 pessoas. Igor, se eu tiver que mandar uma ou 2 pessoas para um lugar onde tem 9 cadáveres, é possível que nós tenhamos 10 ou 11 cadáveres depois. Se for pra eu mandar alguém, eu vou mandar um time. Justo. Talvez seja o melhor curso a fazer. Eu vou deixar que você faça o julgamento, porque eu tomei pílulas de adrenalina também. E meu corpo tá um pouco esquisito agora. Está bem. Eu vou arrumar alguma distração e enviar um time pra lá. Talvez uma questão de observação pra ver se alguém sai e aí possa seguir aquelas pessoas. Chamar menos atenção. Ok. Obrigado, Emily. Nós temos braços bem limitados aqui sem ter que envolver o FBI ou a CIA. Então... Mas eu preciso saber o que está acontecendo, Igor. Você está sendo muito vago. Eu não sei, Emily. Eu sei que aquela menina que eu trouxe faz parte de algum culto. E eu até olho pro Marty e falo, talvez você tinha tantos livros ali. Eu vi o livro e a capa daquele livro de culto. Eu peguei algum nome, aliás, eu perguntando em off, o nome do autor ali, quando eles seguraram o livro pra fazer o ritual? Não, você não viu, tipo, tava passando, você tava no escuro, eles estavam à luz e tava piradaço. Já tava piradaço, tava à luz de tochas e fogo, tava muito difícil. Eu tento descrever o que eu vi do livro, a cara porque eu lembro que eu vi a cara do autor, né, tipo, a fotinho ali, eu falo, algum culto meia boca aí, a maioria eram jovens, e eu sinceramente não sei se aquilo... Desculpa, Emily, eu podia ter descoberto muita coisa, mas eu fiz apenas uma tentativa frustrada. No fim, eu acho que eu só expus. Você está comprometido, Igor? Como assim? Comprometido? A sua identidade está comprometida? Como agente do MI6? Não. Mas... Egan O'Bannon é o que sabe. Embora eu ouvi um nome que eu não ouvi há muito tempo numa dessas visões. Mas foi um anjo que falou isso com a cara da minha mãe pra mim. E ele tinha 2,5 metros, então eu acho que isso não é um problema. Cara, você ouviu o maior silêncio que você poderia ouvir do outro lado. É um silêncio que você poderia pegar assim, colocar no meio do pão e comer. Britânicos não têm senso de humor, assim, de... Sim. Eu falo rindo assim, mas tipo, ela que me conhece há mais tempo, ela sabe que o Egan tá frustrado, assim. Sim. Ele tá... Me mantenha informado. Por Sim. favor, eu vou ficar acordado a noite toda, a manhã toda. Me informe de 2 em 2 horas, ou pelo menos de 3 em 3 horas, Egan. Eu preciso saber o que tá acontecendo. Eu vou mover um time pra lá, um time de... Scouts, né? Sim, um time de vigilância pra lá. Ótimo, ótimo. Eu acho que aquilo não foi uma visão. Eu acho que a menina tá... Eu acho que ela tá viva, eu acho que ela tá bem. E Anna Larson é uma pessoa que... Se tudo é errado, procurem por ela, porque ela que me trouxe pra essa loucura, ela que me raptou e me drogou. Perfeito. Me informe e mantenha esse celular com você, mantenha ele carregado também. Claro que está com todo o equipamento aí.
Certo. Sim, senhora. Ela desliga. Eu vejo que ele para de falar, né? Entendo que ele desligou, eu desligo ali do lado. Eu olho. Peraí. Eu deixei você falar toda essa história aí toda, porque. Até porque faz sentido e também eu não sou seu inimigo. Qual é a desse autor? Descreve dele melhor. Eu vi os livros no seu quarto, aliás. Você é um investigador, talvez um acadêmico? Professor de universidade? Não, eu sou autodidata. Justo. Era um livro até bem simples. Nem capa dura era. E o autor, a descrição era tal, né? E eles começaram a falar umas palavras e... sei lá, fazer uso dessas drogas. E... mestre... Oi? Como um rato de biblioteca que eu sou, esse livro me ring any bells? Me diria alguma coisa? Mamãe tá lendo ele na cozinha, assim, né? Tá Vamos comendo descobrir. café ali. Vamos descobrir. Monta a sua rolagem. Tá bom. Meu dado humano. Ok. Conspiracionista, eu acredito que entre. Ok. Rato de biblioteca. Ok. Estou falando de um livro. Uhum. 1, 2, 3, humano. E paranoia. Você vai usar paranoia? Tá bom. Muito bem. Pode usar. Porque, né? A gente tem que usar a paranoia. Essa é uma boa hora, né? Pra ver uma informação boa. Com certeza. Nossa! Nossa, 5. Pelo menos. 5. Time Alice de jogar dados. Muito bem. Isso aí. Você sabe... quando ela descreve o homem, que é um homem caucasiano, com calvície frontal, né? E aquele cabelo lateral. Um rabinho atrás, que estava jogado por cima do ombro dele, né? Astacharan. Você reconhece como um autor bastante falado no meio de conspiração, chamado Peterson Johansen. Uhum. Que é uma espécie de messias. Uma espécie de profeta. Que hoje tem, até onde você sabe, até onde você estudou, é um cara foragido. Tem o paradeiro desconhecido. Ok. Então eu olho pra ela. Tem umas informações. Manda. Ele é uma pessoa que você pode chamar de pluriesotérica. Ele acredita em tudo. Um cara que abraça... Um cara ecumênico dentro do esoterismo. Para qualquer pessoa que seja uma pessoa esotérica dentro de alguma linhagem, né? Ou uma pessoa que acredita em astrologia, ou uma pessoa que acredita em quiromancia, ou uma pessoa que lê tarô, ou uma pessoa que seja médium ou coisa parecida, esse cara soa como charlatão de início. De cara. Né? Porque é o tipo de cara que abraça qualquer coisa. Né? Você conhece 3 livros dele. Um deles é sobre ufologia metafísica. O outro fala sobre astrologia dos seres, né? Dizendo que tudo tem uma ligação astrológica tudo tem uma ligação com os astros, dizendo até que ele poderia dizer o comportamento de uma formiga através do seu signo, né? E um terceiro livro onde ele explica a visão do Deus interno de cada pessoa. Ok. Eu olho pra ele, eu olho pro Igor e falo: então,
Esse cara que você tá me descrevendo é basicamente um dos maiores charlatões do meio conspiracionista. Veja, Martin, com todo respeito à sua mãe e o culto dela, é um culto de merda, porque a menina me drogou no meu próprio apartamento, veio um monte de gente lá pra me buscar, porque, bom, sei lá, ela falou umas palavras aí, tentou se fazer de poderosa, sabichona. Todas as pessoas mostraram o rosto pra mim, chegaram muito próximos de mim, me arrastaram 3 andares, né, abaixo, então 3 lances de escada, precisaram me enrolar num lençol, então eu fiz questão de fazer algum barulho também, lógico, então alguns vizinhos devem ter ouvido falar, precisaram me apagar, estacionaram um carro até próximo, pelo que eu entendi, porque logo em seguida que eu saí do prédio, eu entrei no carro, e me levaram de volta pra lá. Então é um culto de merda, eles não faziam ideia do que estavam fazendo, Então, eles tiveram sorte de ter drogas boas. Nesse caso, eu acho que eu vou discordar de você, porque... E não por conta que é a minha mãe. Na verdade, isso é surpresa até pra mim. Mas até porque eu acho que eles estão chegando em algum lugar. Todo fundo de... Olha só, Ikan. Toda história tem um fundo de verdade, por mais absurda que ela seja. Prossiga. Eu acho que mesmo um charlatão que escreveu um livro sobre a astrologia dos seres deve ter um fundo de verdade. E qual é o meu Deus interno? Não sei. Mas pra tua cara e pelo teu jeito, sei lá, Odin? Muito bem, muito bem. De fato, ele tá com um olho todo ferrado, que eu levei umas porradas. Nesse momento, o Clark vira liga o rádio, né? E vocês ouvem... E agora, mais uma vez, pedida por todas as pessoas, a música de David Bowie, Space Oddity. Ground Control to Major Tom. Cara, você Eu vê... fico um pouco em silêncio também. Você vê a cara... Só me lembra uma coisa, a gente ouviu essa música repetidas vezes no carro. Todas. Vocês veem a cara do Martin ficando branca e ele meio que salta, ele dá aquela esticada pra frente e desliga o rádio. Você desliga o rádio, o coroa só vira pra você, olha assim, você vê a cara dele marcada, provavelmente de acne, né? Aquele rosto furado, né, por problemas de pele. E ele olha pra você estranho assim, vira pra frente e continua a dirigir. Não gosta de David Bowie, Martin? Muitas coisas pra explicar, muito pouco tempo. Eu tava cantando essa música ontem, por coincidência. Você tava? Do outro lado da cidade. Não tão do outro lado assim, na verdade. Alguém me explica o que é... Mahinder. Eu já vi manifestações, mas nada assim. Ele bota a mão, ele levanta. Como eu disse, ele é um homem que parece mais um urso do que um homem de verdade. Ele de pé deve ter 2 metros, enorme. Ele bota a mão no pescoço, o pescoço largo, a coxa de uma pessoa magra. E ele bota a mão no pescoço assim, e uma marca enorme, roxa, aparentemente incomodando muito ele. E aquela criança na frente dele, ali que não tem mais de 1,50 m de altura, 1,60 m de altura, magra, desnutrida. E ele olha pra ela com pavor. Eu olho pro Calder e... eu acho que você vai precisar se acostumar bem rápido, porque as coisas tendem só a piorar daqui pra frente.
até a gente conseguir fazer alguma coisa. Mas o que nós fazemos com o menino agora, agente Burns? O garoto está desacordado, mas é obviamente perigoso. Sim. Ele é um conduíte para aquela entidade. A única coisa que mantinha a porta fechada eram as pílulas. Cara, ele começa a andar pela casa com a mão na testa, assim. A medir, por gentileza, rola um dado do destino pra gente. Qualquer coisa de 4 pra cima é bom. Quanto maior, Nossa. melhor. 6! Fuck yes! Ele para um momento. Tonitrazina, ele vai na direção do fundo da casa. Tem o lugar onde vocês estão é como uma sala conjugada com uma cozinha, né? Tem só um balcão que separa. E ele vai correndo pra trás e sai por uma porta que provavelmente dá em alguma parte externa. Uhum. O que você faz enquanto ele faz isso? Eu tô ali, né, parada. Aí eu olho pro Adam. E eu fico ouvindo se ele, tipo... Não, eu fico esperando, porque eu não vou deixar o Adam sozinho. Ele volta com uma caixa de sapatos. Sabe quando as pessoas pegam fita silver tape, na verdade um black tape? Quem faz muito isso é pessoal que vende coisa na praia e dá a volta inteira na caixa, sabe? Fica com a caixa completa, uma caixa dessa com black tape em volta. Ele bota em cima da mesa, ele vira e cai um monte de miudezas. Todas elas dentro de saquinhos tagueados. Um monte de nomes. Né? Ele tem umas listas que ele vai olhando ali, né? E você percebe, Mahinder, que quando ele começa a virar essas listas, aparentemente é algum tipo de código que você não faz ideia do que seja, porque são conjuntos de letras e números. E ele começa a olhar, ele vai seguindo o dedo assim, ele mexe nos saquinhos e ele tira. Ele puxa um saquinho pequeno, bem pequeno. Rola um D6 pra mim, Amedir? 4. Com 4 pílulas dentro de um blister. É disso que ele precisa? Eu pego da mão dele e eu imagino que seja igual, né, o que eu tinha. Exatamente igual o blister. Apesar de ele não ter nenhum tipo de marcação, não ter texto por cima ou qualquer coisa parecida, é um blister bem característico, fácil de reconhecer. Onde você conseguiu isso? Investigação, uma investigação. Eu disse pra você que tinha algumas coisas pra falar sobre tonitrazina. É disso que ele precisa? Sim. Eu já tiro uma, assim, eu tava chocada de ter essa parada, assim, de repente. Eu tiro uma, guardo o resto comigo. E eu digo, um copo d'água. E eu pego o Adam. O Adam, como eu disse, ele tá no chão com vários espasmos musculares ali, respirando de forma ofegante. Quando você vira o rosto dele, ele tá com os olhos virados. Assim. Adam, eu dou uma sacudida nele. Completamente fora. Eu pego ele, assim, pelo rosto, né? Abro a boca dele e vejo se ele, nesse estado, ele conseguiria engolir, né? Perfeito. Primeira coisa que eu queria dizer é que você teve muita sorte de tirar esse 6, velho. Eu não ia dar as pílulas, mas, cara, 6 não tem como 6 é 6, hein? Não tem como ignorar um 6. 6 é 6. Outra coisa que eu preciso que você faça é escolher um número pra não sair no D6 e rola.
6. Vai lá. Cara, ao momento que você vira ele e você vai colocando a pílula na boca dele, como eu disse, os olhos dele estão virados. Só que um deles desce e olha diretamente pra você. Um só um dos globos. E olha diretamente pra você, o senho abaixa como se tivesse com muita raiva. E olha pra você Engole no isso. fundo dos teus olhos. Tipo, cachorro, cara, dando remédio pra cachorro. Lá dentro. Tá? Ele bota ali, você força a descida da pílula e acaba que, como ele não tá absolutamente inconsciente, ele instintivamente faz o E fecha, movimento de engolir. fecha, que nem cachorro mesmo. O narizinho. E ele tá ali tremendo e passa um tempo, coisa de 1 minuto, com ele nos seus braços ali em convulsão, e ele começa a parar. Ok. Compramos um pouco mais de tempo. A outra instituição aqui tem alguma chance de conseguir impedir o que quer que seja que esteja tentando vir através do Adam? Parece que eles parecem acreditar que eu faço parte da quebra de contenção, mas eu não compreendo. Eu tava... Isso é jargão da fundação, não é? Quebra de contenção é uma coisa que você falou. Eu já vi escrito algumas vezes. Sim. Mas eu estava indo... O que é Talmiel? De levar ele. O que é Talmiel? O que é Keter? Eu não vou servir de glossário pra você. Não, você vai servir de glossário pra mim, Marvinda, porque você veio bater na minha porta no meio da madrugada com um garoto que saiu flutuando e tentou me matar. Você vai servir de glossário. E que se a gente não lidar com isso agora e não ficar brincando de dicionário, as coisas vão piorar muito. Então, primeiro vamos tentar salvar o mundo e depois a gente conversa. Pode ser? Eu tenho algumas pessoas conhecidas, místicos e esotéricos, que podem tentar ajudar. Eu tenho casas seguras que nós podemos ir. Eu tenho contatos políticos. Eu tenho algum dinheiro. Eu preciso saber o que eu posso fazer. Mas tá, deixa eu só nós fica combinado, Marhinder. Fica combinado. Você vai me dizer tudo o que você sabe sobre esses filhos da puta. Claro. Tipo, cara, o Marhinder fala, se a gente sobreviver, é claro que sim. Só que ela tá total com a convicção que ela não vai sobreviver, sabe? Eles são tão selvagens. Não, você não tá entendendo. Tem uma entidade que tá querendo dominar o nosso universo. Isso Você, por algum momento, você pensou que ela pode estar mentindo? Que ela pode estar te usando, manipulando você? Você, em momento nenhum, você pensou nisso? Você não viu o que eu vi. E o que você viu? Há casos acontecendo em momentos muito oportunos, pessoas morrendo porque um pássaro voou para dentro da órbita ocular, acidentes automobilísticos acontecendo no segundo anterior, músicas tocando sem parar em todas as estações ao mesmo tempo, a mesma música.
Ele falou que ele era o Senhor das Coincidências, ou algo assim. Mas eu me referi à Fundação Marinder. Ah, O quão selvagens eles são. Quando você diz que nós não sobreviveríamos, eu já vi vários casos de queima de arquivo relacionados à Fundação. veja bem. Há coisas que a humanidade não pode Você saber. concorda com isso, então? Você concorda com essa O que política você acha de... que aconteceria se pessoas soubessem que alguém como ele o aponta pro Marinder, uma cidade inteira sumiu no Iowa. Uma cidade inteira. E pode é não ter atribuído sido ao... a fundação. Pode ter sido uma entidade. O que é muito mais provável. Eu vou me vestir. Ele tira a pantufa assim do tipo, o que tu fazendo com essa merda idiota? E joga no canto assim. E ele vai pro quarto e bate a porta. E deixa você e o Adam ali. Eu sento no chão, assim, tipo, já tô. Tipo, tá caindo a ficha ainda, sabe? Que ela tá considerada como quebra de contenção e ela começa a apertar as mãos assim pra não ficar, para ela não ver que ela tá com a mão tremendo, sabe? Então ela fica bem que assim olhando em volta, sabe? Tentando achar alguma pista do que fazer, só que é claro que ela não vai achar porque não tem nada ali. Então ela tá meio que sem norte, sabe? Porque pra ela as respostas pra essas coisas sempre foram a fundação e ela não tem esse recurso agora. Então, as únicas outras pessoas que podem talvez saber de alguma coisa é justamente os cultistas. Então, ela tá tipo sem ideia, sabe, do que fazer. E você, Ada, abre os olhos, enxerga parte do carpete no chão, o cansaço é brutal. Brutal, é como se você tivesse participado de uma maratona e agora pudesse descansar. E você vê que ao seu lado você vê as pernas da Marinder sentada no chão ali, segurando as mãos. Quando você vira o olho, você vê o rosto dela preocupado, olhando pro nada. Acho que a primeira coisa que eu faço, assim, quando eu viro, olho pra ela, eu levanto a mão meio que acompanhando o meu pescoço, assim, pra ver como tá. Eu mexo um pouco, assim, olhando pra Marinder. Adam, como é que você tá? Vivo. Diegão, eu quero saber se eu consigo uma resposta pra uma coisa enquanto eu tava ali naquele espaço junto com o que quer que habite a minha mão. Uhum. A gente tava conectado, né? Sim. Ele tava usando o meu corpo, a gente tava dividindo ali meio que aquela consciência. Eu quero saber se eu consigo dar uma espiada no que tem do lado de lá, ou pelo menos se eu consigo entender alguma coisa que eu não tenha entendido antigamente, como por exemplo aqueles números na placa no aeroporto. Perfeito. Ok. Nós vamos fazer isso da seguinte forma. Você vai montar sua rolagem. E a cada 6 que você tirar, você tem um pedaço de informação. A cada 5 que você tirar, você tem um pedaço de informação mais alguma coisa que te carrega. Que me carrega. Cara, a única coisa que eu tenho é a ligação com o obscuro. Eu não sei se o humano entra nessa rolagem. Dado humano não entra nessa rolagem.
Então eu tenho um dado só. Você tem o dado... Não, você tem experiência na sua ocupação. Uma coisa que você viveu com isso. Ah, tá. A tua ocupação conta. O teu aspecto conta. Posso botar meu pânico? Você pode colocar a tua paranoia com toda certeza. Então vamos lá. Posso gastar o pertence pra rerolar? Pode gastar o pertence pra rerolar. Coisa mais. Me conta como é que você faz isso. Cara, eu acho que é bem mais psicológico do que material. Sim. No caso, já que eu tô ali dividindo essa consciência com ele, eu começo a tentar entender o lado dele e isso vai me puxando para um lado mais sombrio, enquanto o pensamento, a visualização, né, daquele símbolo, ele me traz de volta pro pé no chão, sabe? Tipo, não, isso aqui é minha missão, esse aqui que é o meu lado, eu não vou cair nessa armadilha de Satanás. Perfeito. 6. Por um segundo, tudo foi só escuridão pra você. Nada. Mas uma escuridão substancial. Como se você tivesse imergido em vazio. E esse vazio fosse algo tangível e tocável. Quando você ouve o primeiro sussurro. Aqueles que aqui saem. Aqueles que aqui estão. Sonham com o fim das coisas. Sonham com o fim de tudo. Não. Mãe, eu só arranquei a sua cabeça porque eu te amo, mãe. O som de latidos ao fundo. O som de um grito em meio a um desfiladeiro. Uma erupção vulcânica. Um despertador antigo tocando o alarme. Passos. Vozes. E você ouve uma coisa que dentro desse espaço você sabe que é dita pra você. Eu quero ouvir isso não. Andrew McCallum.